A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente você, que tirou aí mais um instantinho para estar nos acompanhando aqui no canal. Vamos estar em nome do Senhor Jesus, dando continuidade aí ao nosso estudo, né? Anteriormente estávamos no capítulo 4, de número 4, né? Onde Esther prometia interceder ali pelo seu povo, né? Ali naquele capítulo retratou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda a preparação aí de Esther para poder estar, né, se apresentando perante o rei sem ser convidada. Algo ali, como estudamos aí no capítulo anterior, que era a lei proibia, né, de se apresentar, né, sem ser convidado, né, correndo risco de morte, né. Então era algo ali muito grave, né, muito arriscado, mas Esther, ela não negou ali a sua missão e ela se preparou, chamou o povo lá para se preparar juntamente com ela, né, para poder se apresentar ao rei, né. Eles jejuaram, né, e oraram por 3 dias, né, 3 noites, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, e aí, né, depois quando chegou no 3º dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Esther convida, né, Esther vai até a presença do rei, né, e o convida aí para um banquete. Vamos estar lendo aí em nome do Senhor Jesus. O capítulo 5. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens aí, Esther? Ou qual é tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendemos o que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é tua petição? E se te dará que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes irei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, meus irmãos, já nesse capítulo 5, né, no anterior, como falamos, né, se tratava da preparação de Esther para se apresentar ao rei, né, para ela poder se apresentar ao rei aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já nesse capítulo de número 5, né, ele vai retratar a Esther preparando aí o ambiente, o momento oportuno para poder, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer de fato a sua petição. Então, ela pediu aí para fazer um banquete, foi preparando o rei, né? Aí convidou Amã, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois, no banquete, ela pediu um outro banquete no dia seguinte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ela poder aí fazer a petição dela, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que seria, né? A verdadeira petição dela seria o decreto, né, para o rei revogar o decreto, né, porque ela queria viver, para o rei nem permitir sequer o seu povo morresse, né, mas ainda não vai ser nesse capítulo que a gente vai estar falando ainda sobre esse desfecho aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que aprendemos, meus irmãos, o que eu aprendi, louvado seja Deus, com esse capítulo, né, que a rainha, ela preparou ali tudo, né, ela foi preparada debaixo de jejum, de oração, né, ela ficou sensível ali, né, à direção de Deus, né, quando a gente está preparada, né, a gente não se precipita ao falar e a gente deixa Deus ir nos dando, nos conduzindo, nos dando sabedoria, né, e ela conseguiu ali cativando ali a atenção do rei, né, para o rei ir a favor dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E a gente também, meus irmãos, vai ver um pouco mais à frente, né, nos versículos assim posteriores desse mesmo capítulo de número 5, né, que Amã sai ali do banquete, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vangloriado, né, porque ele se sentiu muito honrado, né, por esse convite de Esther, ele se sentiu honrado pelo rei, pela rainha, por esses banquetes em homenagem a ele, ao rei. Então ele se sentiu muito honrado, né? Fala lá no versículo, né, que ele vangloriou-se de sua grande riqueza e de muitos filhos e de como havia o rei honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Então ele saiu ali, vamos dizer, né, para os dias de hoje, né, saiu ele se achando ali, né, do banquete, né?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele era muito, né, assim, ele era muito orgulhoso, soberbo, né, e egoísta, egocêntrico, né, ele queria tudo para ele, né, ele achava que ele era o Deus dele mesmo, né. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que quando ele saiu, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele, né, Mordecai estava lá novamente à sua frente e não se curvou novamente a ele, né, porque Mordecai, ele se manteve na posição, no posicionamento dele de não se encurvar ao homem, né, de não se prostrar ali ao homem, né, então ele continuou mantendo ali, louvado seja Deus, o seu posicionamento, né, em nome do Senhor Jesus. E a gente também, como os cristãos, a gente tem que perseverar, sermos perseverantes, né, e manter a nossa posição aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, que esse capítulo também nos ensina isso, né, em nome do Senhor Jesus. E ao perceber, né, que Mordecai, né, ao perceber que Mordecai não se inclinou a ele mais uma vez, né, louvado o nome do Senhor Jesus, ele se encheu ainda mais de raiva, de ódio, né, e ele acabou ali sendo, né, influenciado ali pela sua esposa, pelos seus amigos. Ele chegou lá contando, né, o que ele havia, né, sido honrado e tal, mas aí ele também contou essa parte aí, né, de Mardoqueu, que ele estava irritado ali, queria, enquanto ele estava no ódio tão grande, que ele já chegou a falar que enquanto Mordecai vivesse, ele não ia ter paz. E aí sua esposa, seus amigos sugeriram a ele fazer uma forca para poder matar Mordecai. Olha só, meus irmãos, que situação, né? E mais para frente ainda, nos capítulos aí posteriores, vamos ver aí que Mordecai que Amã, né? Me desculpe, meus irmãos, que Amã, né, vai morrer na própria forca que preparou para Mordecai, né? Porque é dessa maneira, meus irmãos, que acontece, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a gente serve um Deus que trabalha de maneira aí extraordinária. E ele até permite, né, meus irmãos, que os inimigos, né, arquitetam planos, né, contra nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ele nos livra e nos dá os livramentos, né, meus irmãos, para que o nome dele venha a ser glorificado, né? Que toda honra e toda glória venha a ser dada ao Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Nada pode aí superar a grandeza de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E enquanto a mãe estava lá, né, festejando, né, bebendo, comendo, né, Esther estava onde, meus irmãos? Estava orando e jejuando aí em favor de todo um povo, em favor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da apresentação dela, está se apresentando ao rei e fazendo a petição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então esse capítulo é um capítulo muito rico, né, que também nos traz aí grandes aprendizados aí em nome do Senhor Jesus, né? E a gente vai estar logo, né, mais à frente, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo 6, né, dando continuidade a esse estudo aí, que vai falar quando Amã é forçada a honrar Mordecai, né? Vai ser também um capítulo muito abençoado aí também, em nome do Senhor Jesus. E te convido, meu irmão, minha irmã, que está aí me acompanhando, em nome do Senhor Jesus, a estudar comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã o capítulo 6, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer mais uma vez, pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like em nome do Senhor Jesus e compartilhe aí nossos vídeos nas suas redes sociais, para que juntos, né, possamos ser canal de bênçãos aí e alcançarmos mais vidas aí que necessitam aí de um algo especial do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, ô glória, é forte.